Capitão, você está aí com... Pode dividir em quatro, Edu, acho que está para dividir em quatro, para que todos estejam no ar, enquanto o delegado traz a explanação. Parabenizo o delegado doutor Eduardo, o Capitão Nascimento, pelo trabalho, pela gentileza de nos atender, e fica à vontade para trazer tudo, absolutamente tudo, já que ele é o autor desse pedido de prisão e também acompanhou de perto essa movimentação. Boa tarde a vocês dois. Na verdade, o capitão já tinha cumprimentado. Boa tarde agora ao delegado doutor Eduardo. Bate, então, o doutor Eduardo, que está à frente das investigações do caso desde o início, né, vem mostrando um excelente trabalho juntamente com a equipe de investigadores aqui da Delegacia de Porto Ferreira. Eu começo essa entrevista, doutor, fazendo uma pergunta que todos querem saber. Qual que foi a importância do depoimento dessa testemunha, dessa mulher aqui na delegacia, já que acabou com a prisão do Vanderlei, né, doutor? Boa tarde, Bach. Essa testemunha ela foi crucial no sentido que demonstrou efetivamente que o Vanderlei estava interferindo no curso da investigação policial. Motivação pela qual, dentro da própria lei, da Lei 7.960, que trata da prisão temporária, nós submetemos o fato ao Ministério Público e ao Judiciário, que acatou esse pedido que foi deferido aí pelo juiz da 2ª Vara Criminal aqui de Porto Ferreira. Doutor, eu queria que o senhor contasse, porque existiu a possibilidade dessa testemunha ser presa aqui na delegacia, né? Porque vocês já tinham acesso à conversa, vocês já sabiam que ela, de qualquer forma, se apresentaria aqui, possivelmente para defender o Vanderlei, né? Exato. A gente já tinha dados técnicos que já nos determinavam qual que seria o teor do depoimento que ela poderia prestar. E caso ela mentisse, ela foi devidamente compromissada aqui na delegacia, ela estava assistida de um advogado, ela corria o risco de ser presa ao final de seu depoimento pelo falso testemunho. E quando ela chegou aqui, doutor, dá para contar o que ela demonstrou? Ela estava nervosa, ela já chegou expondo toda a verdade, parece que ela trouxe um extrato bancário também, né? Exato, ela se mostrou bem calma, né? Ela veio acompanhada de seu advogado e falou detidamente o que havia ocorrido. Né? Se bem que, como dito, nós tínhamos dados técnicos que nos indicavam o que antecedeu essa oitiva dela. E ela disse aqui em depoimento, doutor, que esteve com o Vanderlei, porém foi mais cedo, né? 3 da tarde, é isso? Exato. Exato. Mas eu não posso entrar em muitos detalhes, uma vez que esse caso está em segredo de justiça, né? Doutor, mais uma pergunta. Então, o depoimento dela foi crucial para a prisão do Vanderlei. O que será feito a partir de agora? Porque a gente já sabe que, de fato, ele está preso. Agora, uma prisão temporária, ela pode ser prolongada, pode ser convertida? Bom, a prisão temporária, no caso aí vertente, ela foi expedida em decorrência da obstrução que o investigado demonstrou em relação à investigação. Então, ela foi determinada pelo juiz pelo prazo de 30 dias, pode ser prorrogável por mais 30 dias, em havendo uma necessidade devidamente demonstrada. Doutor, o depoimento dela deixou claro para a polícia, então, que o Vanderlei estava tentando interferir na investigação, porque nós tivemos também acesso ao depoimento por conta dos advogados, né? Os advogados entraram em contato com a nossa equipe, e aí ela apresenta esse valor, esses R$280. Ela diz que foi justamente para isso, para comprar o silêncio dela? Exato. Não seria nem um silêncio, seria para que ela viesse, né, e realmente desse uma informação que não comprovaria a verdade dos fatos. Doutor, são muitos detalhes na investigação, o inquérito já que se arrasta por mais de 2 meses. A grande dúvida o Vanderlei ele vem apresentando provas, apresentando álibis, porém tem um determinado tempo ali que ele não consegue confirmar onde ele estava. Ele tentou com essa testemunha, né? Porque seria um horário entre 7 e 9 da noite. A polícia continua investigando para tentar decifrar de fato onde ele esteve nesse horário, porque até então ele não falou, né? Exato, a polícia está investigando, uma vez que esse caso apura o desaparecimento da Lucilene. Enquanto não tiver uma certeza efetiva de onde está a Lucilene, o inquérito estará em trâmite. Doutor, agora essa prisão do Vanderlei causou uma grande comoção nacional, né? Não só para a família, mas nacional. E muitas pessoas se perguntavam por que ele não tinha sido preso antes, até algumas comentavam que demorou para essa prisão sair. Queria que o senhor explicasse por que essa prisão saiu só agora. Bom, que a polícia trabalha com provas. A gente tem que ter uma prova efetiva para poder submeter ao judiciário. Então, a gente investiga primeiro e, com os elementos detidamente colhidos, submetemos ao Ministério Público,
que por fim manda ao judiciário que determinará ou não e se haverá necessidade ou não da segregação da pessoa. Então, nesse caso aí, apesar de todas as possibilidades, nós temos que ter uma coisa bem efetiva, bem demonstrada, uma vez que está cerceando o bem da pessoa maior, que é a liberdade. Então, no caso aí, o juiz, o Ministério Público e a polícia também, principalmente, tem que ter bastante certeza daquilo que está pedindo. Doutor, o Vanderlei mentiu muito? Não sei se o senhor pode falar sobre isso. Bom, pode-se dizer que ele é bem controverso, né? Então, parece que ele vai acrescentando as coisas de acordo com as suas conveniências. Doutor, agora o senhor acaba de dizer que a investigação continua. Tem mais testemunhas que podem ser ouvidas? Tem mais materiais que a polícia espera? O que o senhor pode falar em relação a isso, em relação à investigação? Bom, as investigações prosseguem, uma vez, como dito, que a gente não tem ainda um paradeiro determinado da Lucilene, né? Então, novas testemunhas estão sendo ouvidas, né? Estão sendo ouvidas dioturnamente, novas perícias estão sendo requisitadas, uma vez que estabeleceu-se um quebra-cabeça, né? Porque não tratou-se de um crime, apuração de um crime para um fato. Apuração de um fato que era um desaparecimento, em que cada vez em que o tempo vai se prolongando, vai chegando à conclusão de que há a possibilidade muito evidente de ter ocorrido um crime. Doutor, caso tenha ocorrido o crime e a participação direta do Vanderlei, a polícia trabalha com a possibilidade de mais uma pessoa tê-lo ajudado a cometer esse crime, se de fato aconteceu? Bom, a polícia está trabalhando, nenhuma vertente está sendo descartada, né? Estamos trabalhando em todas as frentes, todas as denúncias que têm chegado, muitas inidôneas que não acrescentam em nada, mas já muitas coisas nos têm ajudado, né? Então, a gente não descarta essa possibilidade também, não. E talvez de ser uma pessoa próxima, não é descartado também? Porque a gente já sabe que muitas pessoas já foram ouvidas, então a Elaine tem um amigo, o funcionário do mercado, enfim. Essas pessoas continuam na investigação da polícia, não foram descartadas ainda? O que dá para dizer? Eu acho que pode dizer que realmente vai haver o descarte de alguma coisa a partir do momento em que conseguirmos delinear detidamente os fatos, né? Então, a princípio, não tem nenhuma pessoa excluída, né? Então, todas as pessoas que estão sendo ouvidas e outras, né, estão dentro dessa vertente. Agora, diga-se o prazo. Não é possível estabelecer um prazo determinado, né? A polícia tem trabalhado muito, a Polícia Civil de Porto Ferreira tem se desdobrado nesse caso, né? A gente que realmente quer dar uma resposta para a família da Lucilene e acabar com essa angústia. Doutor, entre todas as mentiras, as histórias contadas pelo Vanderlei, tanto para a imprensa quanto aqui na delegacia, uma delas deixou a família ainda mais revoltada, que foi no caso do relacionamento dele com a Lucilene, né? Ele sempre negou esse relacionamento, mesmo a família tendo acesso a vídeos, fotos, todos citando que eles sempre foram um casal. Isso aqui na delegacia também trouxe para vocês alguma suspeita dele negar algo que parece tão explícito? Então, como dito, ele é bem controvertido, né? E esses fatos, como outros, estão devidamente delineados no inquérito policial. Eu não posso entrar em detalhes, né? Porque, como dito, está tudo em segredo de justiça, determinado pelo juiz. Doutor, o senhor pode contar para a gente como é que foi a prisão do Vanderlei? Ele esperava? Como é que ele estava? Estava em casa? Não estava? A prisão dele ocorreu na casa em que ele estava morando. Ele aparentou um pouco de surpresa, né? Nós fomos lá devidamente municiado do mandado de prisão temporária expedido pelo juiz, e foi executado, sem grandes transtornos. Em algum momento ele falou algo, tentou se defender? Não, permaneceu silente naquele primeiro momento. Doutor, no decorrer dessa semana e dos próximos dias, o senhor já falou que deve ouvir novas testemunhas, também colher novas provas. A pergunta essas provas que podem chegar, essas testemunhas, podem, de fato, ajudar a encaminhar ainda mais para um desfecho desse caso? São testemunhas que têm uma validade, assim, efetiva aqui para a polícia? Exato, essas novas testemunhas que serão ouvidas, né? E a gente até presume algumas pessoas que até alegavam uma eventual ameaça, um temor. A gente acredita agora que com essa segregação do suspeito, alguma pessoa realmente venha procurar a polícia e realmente acabar com a angústia dessa família, né? Que são mais de 60 dias em que a pessoa está desaparecida, ela não tinha nenhum padrão nesse sentido, pelo que a gente observou e investigou, ela era na família mesmo e no hotel.
né? Então a gente realmente está investigando nesse sentido. Então, para a polícia, o Vanderlei solto, ele estaria coagindo testemunhas. Uma foi provada, né? Porque ela prestou depoimento aqui. Então, a polícia acredita que com a prisão dele, outras possam criar coragem, talvez não ter medo de falar? Exato. Pelo menos ele está segregado. Restou demonstrado materialmente no inquérito policial que ele estava obstruindo aí o andamento da investigação. Então, pode ser que com esta prisão, alguma outra pessoa realmente venha falar e aclarar realmente o que aconteceu com a Lucilene. Doutor, a Lucilene, segundo a família, nunca teve um histórico de fugir, de sair de casa, ficar dias fora, não dar notícias. Então, esse desaparecimento dela, com tantos dias já que está durando, o senhor acredita, a polícia trabalha forte com a hipótese de realmente ela estar morta? A gente torce realmente para que ela esteja viva, apareça de qualquer modo, que eu tenho certeza que apesar de toda essa angústia que ela teria trazido, a família receberia de braços abertos, né? Mas decorrido esse tempo, todas essas discrepâncias, essas situações anômalas ocorridas, nos presume que alguma coisa deve ter acontecido, que se ela não apareceu, não foi por vontade própria. Bate. Delegado, boa tarde, obrigado por falar conosco. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se por acaso, né, o senhor tiver a convicção que a Lucilene foi assassinada, mas não tiver o corpo dela, como é que fica a situação nesse momento? Boa tarde, Bássio. Nesse caso, a gente vai ter os outros elementos de prova, né? É um dos casos mais assim, difíceis no direito, uma vez que seria um caso de homicídio sem corpo. Mas existem vários crimes que já ocorreram e que houveram condenações por esse motivo. Então a gente tem as outras evidências, a gente está fazendo um trabalho bem árduo, os policiais, os investigadores de Porto Ferreira, né, para a gente realmente chegar a um desfecho que dê lastro para o Ministério Público oferecer a denúncia e o juiz realmente condenar quem de direito. Delegado, o senhor já tem convicção da culpa desse sujeito, do Vanderlei? Não, tenho convicção que ele obstruiu a investigação. Essa convicção eu tenho, né? Por motivo que só ele deve saber, porque ele está obstruindo a investigação da polícia que visa apurar o desaparecimento de sua sócia, razão pela qual representei pela prisão dele, uma vez que está prejudicando aqui o trabalho de polícia judiciária. Certo, mas pelo que o senhor percebeu durante todo o tempo, né? Eu estou acostumado aqui com o Percival a fazer entrevistas com suspeitos, ele é uma pessoa que se for culpado, se for realmente, se estivermos diante de um assassinato, se estivermos diante de um assassino, né? Como alguns indícios apontam, ele é uma pessoa que tem explicação para tudo. O senhor acha que essa explicação dele, né? Essa série de explicações termina diante desse trabalho de inteligência da polícia, quando uma mensagem foi interceptada e mostrou essa mentira? Como que o senhor descreve as conversas que teve com o Vanderlei? É uma pessoa fria? É uma pessoa que se mostra em algum momento arrependida? Como que o senhor nos descreve o Vanderlei às portas fechadas? Porque a gente só conhece o Vanderlei das entrevistas. Bom, Bate, eu não posso falar muito assim do que eu coletei durante a investigação, mesmo está em segredo de justiça. Mas posso dizer que, pelo menos pelo que se vê, ele é uma pessoa muito controversa e que vai mudando as versões de acordo com aquilo que vai sendo apurado. Eu posso dizer que a prova técnica, a prova policial, o serviço que estamos desenvolvendo, não vai dar lastro para ele poder tentar se furtar caso realmente, efetivamente, a gente demonstre a culpabilidade dele no desaparecimento da Lucilene. E que o trabalho está sendo feito pelos policiais aqui de Porto Ferreira, está sendo feito metodologicamente, né? Então eu acredito aí que mentir ele pode, ele não precisa falar a verdade, uma vez que ele está na condição de suspeito, ele não tem nem a necessidade de falar a verdade. Mas as pessoas que vieram na delegacia, as pessoas que prestam depoimento, elas estão acobertadas pela lei, elas são obrigadas a falar a verdade sobre responder pelo falso testemunho. Então, as versões contraprodutivas que ele acaba falando, para nós não tem tanto sentido, porque, pelo que a gente vê, ele é bem controverso, ele vai e volta na sua história. E quando o senhor mostrou para o Vanderlei a troca de mensagens em que ele pede para a testemunha mentir,
Mesmo diante disso, ele nega? Ele teve essa coragem? Ele nega tudo, né? Não é possível, mesmo com a mensagem na cara dele, na frente dele? Então, pelo que a gente vê, inclusive até na televisão, ele vai criando a história dele de acordo com aquilo que vai sendo falado, né, Bate? Aquela antena de celular que coloca ele no local onde vocês fizeram as buscas, aquela é uma prova importante ainda para a investigação ou foi descartada? Porque ele nega ter estado naquele local. Toda prova técnica é uma prova irrefutável, né, Bate? Então ele tem o direito de dar a versão dele, de falar o que ele quiser. Mas o que realmente conta é aquilo que efetivamente está demonstrado tecnicamente. Percival de Souza tem uma pergunta para o senhor para finalizar a entrevista com o delegado. Por favor. Doutor, eu tenho uma curiosidade, queria que o senhor explicasse. Dentro do inquérito policial que o senhor preside, o senhor vive uma situação singular. O senhor tem uma testemunha-chave que pode significar o enigma da Lucilene ser decifrado e, ao mesmo tempo, essa testemunha mentiu num depoimento. Ou seja, isso caracteriza a obstrução da justiça. Como que o senhor vai administrar isso? Essa testemunha, que é chave, precisa ser processada por ter mentido, falso testemunho? Como o senhor vai lidar com isso, doutor? Boa tarde, Percival. Mas a testemunha não mentiu. Não mentiu. Embora tivesse ouvido uma prova técnica, daí ela falou a verdade, uma cooptação para ela mentir, ela veio aqui e falou a verdade. Ela não omitiu em nada, inclusive trouxe até o depósito bancário que demonstrou que realmente houve esse pedido para poder dar esse álibi naquele momento que é crucial na investigação. Se houve um assassinato, doutor, foi realmente entre 7 e 9 da noite. Esse é um horário que ele não conseguiu se explicar mesmo. Exato. Certo. E o senhor acha que se houve um assassinato foi dentro do hotel a execução? Então, a gente está ainda com várias investigações, como dito, está em segredo de justiça, então, por hora, Bate, essa parte eu não posso te falar. Tá ok, né? Perfeito, tá bom. Tá certo. Doutor, não tem como agradecer a gentileza da sua entrevista. Eu sei que vocês formam uma equipe pequena aí, mas que trabalham com muita vontade para servir a população. Então, repasse aí os nossos cumprimentos do Cidade Alerta e da população do Brasil a todos os integrantes da Delegacia de Porto Ferreira e também da DIG, que auxilia vocês nessa investigação, que não é fácil. Um abraço grande, tá, doutor? Tá ok, Bate. Obrigado, querido.